mas talvez o facto mais célebre que se tenha dado aqui, nesta igreja de Lessa do Balio, tenha sido o casamento solene do rei Dom Fernando com a rainha Leonor Teles. Isso é um drama porque o rei já tinha tratado de casamento primeiro com a dona Leonor, filha do rei de Aragão. Bom, mas depois deu dito por não dito e tratou casamento com a dona Leonor, filha do rei de Castela. Mas depois deu dito por não dito porque viu uma mulher fascinante, uma mulher tão bonita que lhe chamavam a flor da altura, que era a Leonor Teles. Leonor Teles, que era sobrinha do conde de Barcelos, que era o homem que, no fundo, governava tudo. Era quem tinha o Dom Fernando na mão. Era um homem superior e casou a sobrinha com o rei. Bom, esse casamento não agradou ao povo e não agradou por duas razões. Então, primeiro, ele ia abandonar o tratado com o rei de Castela, que entregava a Portugal uma grande parte da Galiza, o rei não aumentava, para casar com aquela senhora. Segundo, aquela senhora já era casada com o João Lourenço da Cunha, já tinha um filho. Então o rei vai casar com uma divorciada. Isso hoje não parece mal. Até parece que é bonito e vem nas revistas. Mas nessa altura era um escândalo. Bom, o povo revoltou-se, o rei mandou reprimir e mandou enforcar, mandou degolar os chefes da Revolução Popular e isso colocou o país contra o rei. Isso foi uma tragédia. Dom Fernando governa sempre contra a vontade do povo. Além disso, mete-se em guerras com Castela. A primeira guerra é quando mataram o Pedro Corbel. Pedro Corbel era realmente rei de Castela, mas era muito cruel. Ele era contra o poder dos fidalgos, mas resolvia a questão mandando cortar a cabeça aos fidalgos. Vou-lhes contar uma história que é muito pouco conhecida e que mostra até que ponto esse homem era monstruoso. A certa altura, o Dom Pedro Cruel, toma uma cidade onde estava a criar uma menina de 2 anos, filha do irmão e do inimigo. Mandou prender a menina, ele trazia com ele um corro de leões, deu ordem para durante um dia não darem de comer aos leões, e quando os leões já estavam esfomeados, mandou-lhes dar de comer a menina. Mas deu-se uma coisa, sabem que os animais, mesmo os mais ferozes, poupam as crianças, e nisso dão uma lição aos humanos. Há humanos que não poupam as crianças. Os leões viram a menina, chegaram, enfim, andaram à volta, viram que era um bebê e não a comeram. Bom, foram dizer ao rei, os leões não comem a menina. O rei era muito supersticioso e pensou, isso é um sinal do céu. Então, mandou buscar a menina, lá criou, mas sempre presa, mas criou-a, enfim, com honras de princesa, ela era princesa, é evidente, mas sempre presa, com guarda à vista, e andava com ele. A certa altura, a guerra correu-lhe mal, ele teve que fugir, veio aqui por Portugal, veio pedir ajuda ao tio Dom Pedro português, era tio dele. O nosso Dom Pedro teve o bom senso de não se meter nessa grande atrapalhada e disse, não posso. Lá lhe deu uma escolta para o conduzirem até à Galiza, mas disse à escolta, se puderem, livrem lá essa menina, que já tinha então 14 anos. E é aqui em Portugal que os fidalgos portugueses conseguem distrair Pedro Cruel, conseguem libertar essa menina, já lhe chamavam então a Dona Leonor dos Leões, em lembrança desse drama infantil, restituem-na ao pai, ao rei Dom Henrique de Trastâmara, e essa menina veio a casar com o rei da Navarra e foi rainha da Navarra. É uma história que pouca gente conhece. Bom, o rei meteu-se nessas guerras, foram 3 guerras e perdeu-as todas. 3 guerras e perdeu-as todas. Foi realmente, sob esse aspecto, desastroso. É claro, há um ponto
em que a crónica pretende fazer o elogio dele. Diz que fez a lei das sesmarias. A lei das sesmarias era isto. Muitas terras estavam abandonadas, olha, era como agora. Os camponeses não queriam trabalhar nas terras, iam todos para a cidade, queriam todos ser artesãos, ou trabalhar ou andar por aí. Alguns até andavam a pedir esmola, diziam que eram escudeiros. Bem, ninguém queria trabalhar na terra. E ele fez uma lei, a lei das sesmarias, obrigando toda a gente a trabalhar na terra. E dizem, é uma lei de proteção da agricultura. Bem, eu julgo que o assunto não está bem visto. A lei, como a gente a conhece, tem lá 2 vezes esta frase. O que ele queria era restituir à lavoura do pão, à lavoura do cereal, as terras que eram para dar pão. O que é que se passa? Era isto. É que nesse Portugal do século XIV, é um Portugal já fortemente virado para o comércio, as cidades estão a crescer, as pessoas vêm para a cidade onde há negócio, onde há vida, onde há oportunidade, onde há emprego para todos. E ele quer acabar com isso, pôr toda a gente no campo e, em vez das vinhas e dos olivais que os lavradores estavam a pôr, e que era o que se podia exportar e dar dinheiro, ele queria voltar a pôr a lavoura do trigo. O trigo nunca deu em Portugal dinheiro a ninguém. Não deu. Porque o trigo em Portugal foi sempre deficitário. O trigo foi sempre proibido exportar trigo. Há uma série de leis proibindo a exportação do trigo. O pão que nós produzimos nunca chegou para matar a fome aos portugueses. Isso não é de agora. Isso não é de agora. Portanto, o trigo não dava dinheiro a ninguém. Agora, a verdade é que as rendas que os fidalgos tinham das suas terras eram em grande parte liberadas em alqueires de trigo. O fidalgo tinha a terra, mas não a cultivava. Estava um lavrador. E o lavrador obrigava-se a dar 1/4 do pão que Deus desse, ou 1/5 do pão que Deus desse, que é daí que vem a palavra quinta, ou 1/3 do pão que Deus desse. Bom, claro, eles, para não darem, em vez de pão, punham vinha, porque o contrato não dizia 1/3 do vinho que Deus desse. Deus não dá vinho, acho que quem dá vinho é o diabo. Portanto, a lei das sesmarias não é para proteger os lavradores, é exatamente o contrário. É uma lei para proteger a nobreza senhorial que estava a entrar em crise. Bom, é um reinado, eu penso que no fundo Camões tem razão. Ele era um fraco rei. Acabou por fazer um acordo com Castela, casando a filha, uma filha que teve do casamento com a Leonor Teles, com o rei de Castela, e é isso que veio a provocar as guerras, enfim, da crise de 1383-85, guerras em que Portugal conseguiu reconquistar a sua independência. Bom, o pobre rei morreu transido de angústia e de remorso em 1383. Dizem os cronistas que ele, à hora da morte, aflito, punha as mãos e, cheio de remorsos, perguntava se tinha feito bem em preferir o leão de Castela ao leopardo de Inglaterra. Foi um rei que nunca soube atinar com um caminho decisivo. Um rei incoerente. Camões tinha razão. Um fraco rei faz fraca a forte gente.